iniciar a aula de hoje. Bom dia. Então, pessoal, hoje é a terceira aula do nosso curso, né? Eu vou iniciar hoje, a gente vai ter algumas atividades, tá? Eu vou começar retomando alguns pontos da última aula, algumas coisas que a gente discutiu para refrescar a memória de vocês, tá? Aí eu vou estender um pouco, né, os nossos conhecimentos sobre como conectar o Sigma propriamente dito, tá? Quais são as opções, eu comentei com vocês, eu mostrei para vocês, né, como fazer a conexão com SQL Server, então hoje eu vou só aqui, teoricamente, mostrar essas configurações dos três bancos aqui, porque elas são muito similares, tá? Então você já tem ali uma base boa sobre como conectar. O que vai mudar mesmo é algumas informações, né, que a gente vai precisar diferente de cada um, dependendo da configuração de cada banco, mas é muito tranquilo, tá? E aí, para o final, a gente vai para uma prática. Eu já quero começar fazendo hoje com vocês, criando um dashboard bem simples, para mostrar algumas noções gerais, né, sobre como colocar um dado, como escolher a informação, né, tentar chegar, talvez, aí hoje ainda, como aplicar um determinado filtro para uma coisa, tá? E aí, na próxima aula, a gente aí vai ter um projeto mais legal que eu vou tentar apresentar para vocês ainda hoje, para vocês já terem uma visualização, tá? Bom, na aula passada, a gente falou um pouco sobre as fontes de dados, né, e quais as principais conexões dentro dessas fontes. A gente tem aí mais de 120 fontes homologadas, com potencial para milhares de outras, né, como eu comentei com vocês, algumas fontes de dados que a gente tem conectado são serviços que fornecem conexões a outros formatos, então a gente tem um potencial muito grande aí para conexão de informações, né, fazer essa inserção de dados no sistema. As principais conexões, os tipos principais que a gente conversou, né, foram as conexões local, em nuvem e a conexão de SQL, né, que são banco de dados. E cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, né, sendo a conexão local muito simples e muito rápido de fazer a conexão, mas ao mesmo tempo ela não é atualizável, então você vai ter ali um gráfico rígido, né, que só vai ser atualizado se você sobrescrever o arquivo que você informou. A gente tem um dado em nuvem que ele já consegue se atualizar automaticamente, mas ele ainda peca um pouco, porque de forma geral você precisa inserir os dados manualmente, né? A menos que você faça um outro projeto paralelo a esse que consiga preencher os dados numa planilha da nuvem, por exemplo, por você automaticamente. Você tem que ir lá e abrir a planilha e colocar as informações. Então ele ainda tem esse pequeno problema, né? E por último, né, o SQL, que ele é maravilhoso, porque ele vai dar acesso direto às informações em tempo real, né, vai ser uma conexão ativa, mas, entretanto, todavia, você precisa de alguns conhecimentos básicos de sistema e também de programação, né, em SQL para poder navegar por esse caminho sem ter nenhum imprevisto, para ter autonomia mesmo, para fazer as pesquisas, pegar as informações, puxar os dados, poder alterar alguma coisa que você veja aqui na dashboard já, porque é muito comum você ter lá vários gráficos, né, vários dados salvos em um SQL, e você só percebe que tem alguma coisa de errado no sistema quando você vê isso num gráfico. E para você corrigir isso lá atrás, teria que ter um acesso ou a um sistema que faz o processo, né, de alteração dos dados ou a própria programação. Então aí precisa de ter uma interface entre um usuário leigo, um usuário comum, né, a maioria dos usuários e a conexão dos dados, né, porque sozinho a gente não é tão intuitivo fazer esse processo, tá? Por último, a gente foi para uma parte mais prática, onde eu mostrei de fato como fazer essas conexões, né? Dei uma pincelada bem por cima sobre como abrir aquela tela para edição do dashboard, e eu quero retomar daí desse ponto, dessa tela de edição de dashboard, para a gente continuar desenvolvendo o nosso projeto, né?
Mas antes disso, eu acho legal a gente focar um pouquinho mais nas conexões do Sigma, porque eu sei que vocês aqui, a maioria, se não todos, são clientes Sigma, né? E alguns podem ser vitalício. Então, se quiser já analisar como são suas possibilidades, eu vou apresentar um pouquinho para vocês, mas bem rapidinho, porque hoje eu quero me focar mesmo na parte prática, que eu acho que hoje vai começar, de fato, a gente ver alguns resultados legais ali, tá certo? Bom, primeiro, a gente vai falar sobre a conexão do Sigma para bancos Firebird, né, que é aquele banco mais comum, que ele permite, né, ter um acesso muito amplo do que você pode fazer com ele, mas é um pouquinho menos seguro do que os outros, exatamente por ser tão permissivo. A gente tem aqui, quando a gente quer conectar um banco Firebird, a gente usa essa conexão aqui, que é a ODBC, tá? Que é basicamente um daqueles serviços que eu comentei, que você fornece as credenciais e que ele é responsável por fazer outras conexões e se conectar com outros bancos, tá? A gente pode fazer diversas conexões através desse módulo, a gente usa aqui mais usualmente para acessar o Firebird, mas ele tem ele é em si só um serviço, um produto muito mais amplo que isso, tá? Então, selecionando lá naquela página de adicionar uma nova data source, né, que eu conversei com vocês ontem, procura esse nome, ODBC, vai abrir essa tela de conexão e são essas informações que você precisa fornecer. Qual é o tipo de conexão que você quer fazer, se é por driver ou se é por alguma outra forma, qual é o nome do driver que você quer utilizar, o servidor, a porta, o nome do usuário, a senha e qual é o banco de dados, tá? É muito parecido com o que eu mostrei para vocês no SQL Server, tá? A única diferença e principal diferença é que os usuários e as senhas e as credenciais vão ser diferentes, tá? E tem também a questão do driver, que é como você vai querer que o ODBC faça a conexão com o teu banco, né? Então, mas essas informações não se preocupem muito, eu vou fazer mais demonstrativo para vocês, porque são informações melhores analisadas quando a gente vai conversar com o nosso TI, tá? Então, não se preocupem com essas informações agora. A gente, inclusive, quando fornece o serviço, dá esse apoio de TI, né? Faz essas conversas, essas conexões para ajudar vocês. A próxima conexão é que a gente viu ontem, que nós fizemos ontem, que é a conexão com SQL, né? A gente vai pesquisar aqui Microsoft SQL e aí vai selecionar essa opção, não o análises, não o analítico, sempre é a opção que não tem esse comentário embaixo, tá? E aí, de novo, a gente vai fornecer o nome do servidor, qual é a autentificação, né? Qual é o caminho para o servidor, qual é a sua senha, quais são as credenciais de acesso, vai selecionar o banco de dados que você quer acessar dentro desse servidor, e aí você vai ter a visualização de todas as informações dentro do sistema também, tá? Só um minutinho, pessoal. Pronto, pessoal, retornei aqui, vamos retomar. SQL Server, como eu comentei com vocês, foi o que a gente viu ontem, não se preocupem com as credenciais, porque ou nós vamos fornecer, quando nós somos responsáveis pela infraestrutura, ou o seu TI já tem essas informações, tá? E a gente também consegue, conversando com a empresa, verificar essas informações, tá? Então a gente ajuda vocês bastante a descobrir essas credenciais aqui, tá certo? E por último, aquela opção mais, vamos dizer assim, elaborada, né, mais completa, que é a Oracle, que ela não permite você, ela não é tão abrangente, tão permissiva contra os outros dois, mas é muito mais seguro. Então, assim, a gente pode também fornecer o Sigma para esse tipo de banco, tá? E aí, para fazer a conexão é muito simples, é só procurar pelo nome Oracle, e aí, de novo, vai ter mais ou menos as mesmas, percebem que são as mesmas opções para todos, mais ou menos, é basicamente a mesma coisa.
O que vai mudar mesmo, assim, o principal são as credenciais, que é uma coisa que cada empresa, cada cliente, cada usuário, cada servidor vai ter o seu. Então, é importante que seja bem personalizada essa conexão, tá? E alguns detalhes, assim, como, por exemplo, se vai ser um driver ou não, se vai ter um nome de instância de serviço ou não, se vai precisar de uma coisa mais elaborada ou não, né? Mas não se preocupem de novo com essas informações, em a gente agora descrever exatamente quais são as informações, porque cada um de vocês aqui, que vem de uma empresa diferente, vai ter informações diferentes e vai, às vezes, ter formas diferentes de conectar. Tá, então essa é uma análise muito pontual e que tem que ser feita no momento em que a gente está aí iniciando o projeto, né, e fornecendo os principais dashboards para vocês. Tá bom, pessoal? Não vou me estender muito, como eu falei para vocês, eu só queria dar uma passada para mostrar mesmo como essas conexões. Alguém quer fazer uma pergunta sobre as conexões, tirar alguma dúvida aqui nesse momento? Porque daí eu já vou passar, senão, para a gente começar a fazer dashboards de fato. Quem tem alguma pergunta? Nenhuma, pode seguir. Perfeito, pessoal. Obrigada, então. Eu vou mandar para vocês aqui, vamos começar, então, de fato, a fazer os dashboards, que eu acho que é a parte que todo mundo aqui está mais ansioso, né? Então, entrem aí no sistema de vocês. E eu vou começar, vão me dando o ok certinho, porque daí podem falar ou digitar aqui no chat que quando eu ver que uma massa grande de pessoas já conseguiu conectar, a gente segue, porque eu acho que hoje é um dia bem legal, assim, uma opção legal para vocês, começar já a tentar me acompanhar enquanto a gente faz, tá? Eu acho que hoje vocês podem começar a fazer isso. Deu alguma dúvida, quer que eu repita um passo, né? Ficou um pouquinho para trás, a gente vai fazendo juntos, tá? Porque hoje é importante que todos me acompanhem para entender o que está acontecendo. A aula que vem, como ela vai ser um pouquinho mais complexa, não precisa todo mundo estar acompanhando todos os passos que eu vou estar fazendo, mas hoje, como ela é uma introdução, vai ser um dashboard mais simples que a gente vai fazer hoje, a gente pode dar sequência. Viu que várias pessoas se conectaram, então eu vou retomar aqui. Tá? Se alguém tiver algum problema de conexão, não conseguiu se conectar, podem me avisar, tá? Que a gente pare, eu vou conversar com vocês e ver o que a gente pode estar fazendo, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dar uma visão, tá? Esse dashboard aqui que eu vou mostrar para vocês, esse é o dashboard da próxima aula, que daí eu vou iniciar a próxima aula já na prática, tá? A próxima aula vai ser totalmente prática, e eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer esse dashboard aqui juntos, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse dashboard, tá? Então, hoje, para eu poder me focar no que é especial desse dashboard, porque ele tem várias coisas legais aqui, eu vou explicar o básico para vocês, para ter um embasamento, né, para não ficar, vamos dizer assim, tão perdidos, né, no simples, para a gente poder depois, na próxima aula, elaborar um pouco mais nossos conhecimentos, tá? Então, vamos lá, eu vou começar com vocês aqui, criando mais um dashboard, a gente vai criar um dashboard novo. Eu já mostrei para vocês como faz o processo de indo na fonte de dados e, através dela, abrindo um dashboard. Agora eu vou mostrar um pouquinho diferente, tá? Eu vou mostrar como abrir um dashboard e aí, depois do dashboard aberto, puxar uma informação, tá certo? Então, vamos aqui. A gente vai começar, ó, quando eu clicar nesse mais aqui, sempre quando eu quiser inserir uma rotina nova, seja ela uma fonte de dados, um dashboard, um slideshow, qualquer coisa que eu puder criar, ele vai estar aqui. A gente tem apenas essas 4 opções, tá? Porque são as opções que os nossos usuários estão configurados a fazer, tá? Que é criar um dashboard do zero, reunir esses dashboards em uma única visualização com várias abas, abrir dashboards, né, de exemplos, com aqueles dados de exemplos que nós já vimos, e criar uma fonte de dados nova. Mas essas opções aqui a gente tem muito mais, tá? É que os nossos usuários não têm a permissão para fazer, tá certo? Então vamos lá. Clica no maisinho, escolhe essa primeira opção, que é começar do zero, entre aspas, tá? Que é Start from Scratch, que vai ter uma folha em branco. Clique nessa folha em branco e aí a gente vai dar um nome. Eu peço para vocês que coloquem o nome de vocês. Vou colocar aqui o meu nome.
nosso aula 3. Para a gente saber quando foi e o que foi esse dashboard, também se tiverem alguma dúvida, eu poder já ir procurar, tá? Pelo nome correto. Colocou o nome que vocês quiserem, clica nesse botão azul, que é adicionar e design, né? Que é fazer de fato o dashboard. Quando a gente fazer isso, ele vai nos levar para uma outra janela, tá? Que é a janela de edição de dashboards de fato. Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Está conseguindo chegar nessa janela? Está tendo alguma dificuldade? Tá bom, não. Então me avisem, tá? Se tiver algum problema. Nessa tela aqui, o que a gente vai ter? No máximo, aqui bem no canto, vai ter aquela faixa, né, que sempre tem em todas as telas, que é a faixa de menu. No canto superior aqui vão ter as opções principais do dashboard, que é alterar nome, que eu posso vir aqui selecionar e mudar o nome quando eu estiver fazendo a edição. Alguns comandos básicos, que é o comando cortar, copiar, colar e deletar, que são aqueles mesmos que funcionam como se fosse o Ctrl+C e o Ctrl+V que a gente tem aí no nosso dia a dia, tá? Tem o desfazer e o refazer. Por exemplo, eu fiz algum erro, só que aí quando eu mandei para desfazer, eu desfiz demais, eu preciso voltar um passo. Eu posso refazer os passos também, para eu não perder nenhuma informação, tá? Eu tenho os filtros, eu posso aplicar alguns filtros, tá vendo? Eu vou verificar aqui aquelas mesmas informações de filtros que mostram lá, né, que eu falei para vocês na tela de visualização, não sei se todo mundo se lembra. Aqui eu também consigo ver ter aquela visualização de quais são meus filtros ativos e também configurar, porque quando a gente começa a fazer muitos filtros, a gente começa a necessitar que filtros filtrem outros filtros, como isso. Vou usar o exemplo que a gente vai fazer aqui hoje, que é a questão das OSs. Eu tenho OSs por setor e por data. Quando eu disser para o sistema, olha, só me traga as OSs de uma data específica, eu vou aplicar um filtro de data. Só que eu também quero que o meu filtro de setor só me mostre os setores que abriram OSs naquela data. Então, quando eu aplicar filtro nas informações, eu também quero aplicar um filtro no outro filtro, para ele não me trazer todos os setores, só os setores que abriram tickets ou abriram OSs naquele período que eu escolhi. E aqui, quando a gente está falando de 2, ainda é simples fazer essa dinâmica, tá? Mas quando começa a ficar uma cadeia de filtros muito complexa, às vezes a gente não consegue entender por que uma coisa está filtrando a outra, ou não faz muito sentido, começa a se perder nas conexões que a gente fez, tá? Então aqui a gente vai ter a visualização de quais conexões estão fazendo, quais são os filtros principais, quais são com os perfis, né, o que eles estão filtrando, e quais são os widgets, que são os gráficos propriamente ditos, que estão obedecendo a esses filtros. E aí eu consigo ver também, por exemplo, se tem algum gráfico que eu quero que ele não altere. O meu gráfico de saída de OS anual, eu não quero que ele filtre, eu quero que ele fique sempre lá mostrando para mim a linha do tempo do ano todo. Eu vou também ver aqui que ele não pode estar nessa lista, ele não pode ser um widget que está recebendo informações de filtro, né? Ele tem que agir como se fosse um widget master, né? Ele não pode se render a nenhum tipo de filtro. E eu consigo ver isso aqui também, tá? Então, a gente não costuma usar em todas as ocasiões, tá? É só para quando começa, as relações entre as informações começam a ficar mais complexas, tá? Mas é legal saber que quando estiver tendo alguma dificuldade ou não saber por que um determinado filtro não está funcionando, a gente pode vir aqui e ver essas opções, tá certo? Então, esse aqui é as informações de atualização, tá vendo? Que é quando ele vai atualizar, então isso aqui já é automático, tá? Por enquanto ele não tá aqui auto-refresh, porque não tem informação, mas quando eu fizer ele vai alterar e sozinho ele vai se atualizando, tá? Vamos passar então para a próxima parte. Abri aqui a minha tela, visualizei todas as minhas informações, aqui tem todas as coisas que nós vamos utilizar daqui a pouco, tá? E vamos colocar então o próximo passo, que é inserir uma fonte de dados, tá? Hoje a gente vai trabalhar com 2 fontes de dados, porque eu quero mostrar para vocês que é possível visualizar 2 coisas numa fonte de dados só. Eu vou mostrar a visualização para vocês hoje dos 2 dados independentes, ou seja, eles vão estar os 2
numa mesma visualização, mas eles não vão estar combinados, tá? Porque a combinação de duas conexões de dados em uma mesma fonte, ela é feita lá atrás, numa opção chamada Combine Data Sources, que a gente tem nessa página aqui, ó. Na página da fonte de dados, eu posso fazer a combinação de duas conexões numa única fonte, tá? Que é esse botão aqui. Mas ela é um pouquinho complexa, requer bastante noções de SQL, noções de como combinar. Às vezes também tem muita coisa como a gente está fazendo na mão, né? Tem algumas coisas de tentativa e erro. Então, assim, como é muito complexo, a gente não tem muito tempo aqui no curso, eu não vou focar tanto nisso, tá? Eu vou focar numa visualização mais simples possível. Então, a gente vai colocar duas fontes de dados e a gente vai comparar as informações dessas duas fontes diferentes e ver como elas reagem juntas, tá? Então, aqui eu vou utilizar, eu posso criar uma nova fonte de dados, né, que é fazer uma nova conexão do zero, ou eu posso utilizar uma que já existe, tá? Eu vou clicar aqui e selecionar uma que já existe, e vou colocar tanto a Google Drive, adicionei, e vou colocar também a Excel, porque hoje é isso que nós vamos fazer. Nós vamos comparar essas duas informações, essas duas fontes de dados, e a gente vai ver se elas são mesmo iguais, porque é para ser. A gente colocou a mesma documento nas duas fontes. Vamos ver se está batendo, tá? Então, aqui a gente tem as duas opções, as data sources estão colocadas, eu tenho meu dashboard, então eu vou começar a fazer. Eu gosto, para quem está começando, a gente começar sempre a partir de um contexto, tá? De uma ideia. Então, eu vou começar fazendo aqui, colocar um texto para eu me organizar o que é que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar aqui e vou iniciar pelas conexões locais. Então, eu vou colocar aqui do lado as conexões locais. Vou começar fazendo uma análise de duas coisas. A primeira coisa que eu vou analisar vai ser as OSs por setor e as OSs por departamento, tá? Que são as divisões que a gente tem aqui. Então, primeiro, a gente tem as primeiras gráficos, tá? Aqui do lado, que são os widgets que a gente utiliza, tá? Hoje a gente vai focar nesses mais comuns, só para mostrar para você como insere, altera, porque as propriedades dos gráficos aqui são todos muito parecidos, tá? Só muda algumas coisinhas. E aí amanhã eu vou focar no quais são as coisas que mudam, tá? Vamos fazer uma coisa mais elaborada. Então, primeiro, eu vou pedir para você selecionar aqui, ó, clicar e arrastar nas colunas, esse gráfico de colunas aqui, que é o primeiro, é o segundo gráfico aqui, o primeiro da direita, nessas duas linhas de colunas, tá? Dentro da aba comparação. Vou clicar e arrastar para onde eu quero. E aí eu vou aumentar já, porque eu sempre faço isso para visualizar bem as informações que eu estou colocando. E quando eu clicar, vocês vão perceber que quando eu clicar num widget desse, vai aparecer no cantinho superior dele, ou no direito ou no esquerdo, dependendo de onde tem espaço, essa engrenagemzinha aqui, tá? É nessa engrenagemzinha que, se eu clicar, eu consigo fazer as edições desse meu gráfico, tá? Então, ele vai carregar as informações do gráfico, e aí nessa aba de propriedades, eu vou alterar as informações básicas do meu gráfico. Nome, subtítulo, descrição, as configurações básicas, o que ele vai ver, o que ele não vai ver, se ele vai obedecer ou não filtros, tá? Já essa segunda aba aqui, quando eu clico nela, é onde eu, de fato, vou colocar os valores, né? Vou colocar aquilo que me interessa, tá certo? Então, primeiro a gente vai começar aqui nas propriedades, eu vou dar um nome. Qual é o intuito desse meu gráfico? O que eu quero mostrar nesse meu gráfico? Eu quero mostrar as OSs por departamento. Essa é a primeira coisa que eu quero fazer. Um subtítulo, por exemplo, que vai... Uma coisa que eu gosto de usar no subtítulo é aquela inscrição matemática, sabe, que a gente faz quando a gente quer falar um gráfico, OSX, nananã. Então, eu gosto de fazer isso no subtítulo também para ajudar, de uma forma muito didática. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar OSXDEP. É uma forma simples e matemática de eu dizer a mesma coisa que o meu texto de cima falou, tá? As mesmas informações.
E na descrição, eu vou colocar uma informação mais completa, o que representa esse gráfico, tá? Então, eu coloco um nome, um resumo, uma compressão dessa teoria, né, do que quer dizer esse gráfico, e uma descrição, e aí é mais abrangente. Aqui eu vou colocar, por exemplo, quantidade de ordens de serviço abertas por determinado departamento. Então, aqui eu tenho... Vocês percebam que, basicamente, tá? Esses 3 primeiros itens aqui, eles têm que se conversar, eles têm que fazer sentido, sabe? Eles têm que contar uma mesma história. E, às vezes, eu não utilizo o subtítulo, não tem necessidade. Às vezes, o nome do gráfico, ele... por si só é muito descritivo, então não vou precisar dessas informações, tá? Então é possível fazer algumas exceções nessa regra, tá? Mas o interessante é que vocês sempre tentem preencher o máximo possível de informações para facilitar essa curva de aprendizado e o entendimento de quem está vendo seu dashboard, tá? E aí eu vou dar um preview, aqui em cima a gente tem 2 botões, tá? O botão preview e o botão de publicar. Aqui em cima eu vou dar um preview nessas informações, e você vê, ó, não tem nenhuma configuração, ele não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu ainda não falei que os dados, eu não coloquei os dados, eu coloquei descrições, coloquei texto, mas eu não coloquei o que de fato importa, né, que é a informação interessante, que são os dados. Então, vamos para essa parte agora. Eu criei o conceito do meu... Todo mundo conseguiu chegar nessa parte, abrir as propriedades, colocar um nome no seu gráfico? Eu não consigo ler o chat, tá, pessoal? Estou em outra tela. Viu, Alessandra? Eu não consegui inserir o texto. Ali, a caixa de texto. Ah, aqui, tá. Então, eu vou fazer de novo com vocês, tá? Vocês vão aqui embaixo, ó, vão procurar. É uma das últimas opções lá embaixo, tá vendo, ó? Miscelâneos aqui, diversos, ó. Os itens diversos aqui. A gente tem uma opção que é essa caixinha de texto aqui, ó. Eu posso clicar e arrastar ela e dimensionar para onde eu quero colocar, tá? Quando eu fizer isso, vai aparecer esse lapisinho no canto, que eu tenho, para eu editar o texto, eu tenho que clicar nele, e aí ele vai alterar o modo, tá vendo? Agora virou o cursor de escrita. Se ele não tá assim, ele fica o cursor de seleção. Se eu coloco no modo edição de texto, ele vira o cursor de escrita. Aí eu consigo clicar e colocar o texto. Estou satisfeita com o meu texto, dou um update aqui, e agora ele virou um título do meu gráfico. Conseguiu encontrar? Agora eu consegui, pode prosseguir. Ótimo, então vamos dar sequência. Agora aqui eu vou iniciar colocando as informações, né? Então eu já preenchi aqui os dados básicos, já pensei no que eu quero representar com esse gráfico, e agora eu vou de fato fazer isso. E de certa forma, o que eu pensei aqui vai me ajudar, porque essa informação aqui consegue me dizer já quais são as variáveis que eu preciso buscar, que é o código do OS e o departamento. Tá vendo? Aqui eu já consigo ver mais ou menos o que eu vou ter que buscar. E como funciona e onde eu vou colocar essas informações? Tá vendo aqui do lado? A gente tem 5 opções diferentes, tá? Os valores é de fato aquilo que eu vou estar contando, né? É o que a gente chama aí de eixo Y do gráfico, né? O que eu vou estar contabilizando? Quais são os valores? Né? O que eu vou estar procurando? Tá? A coluna costuma ser a divisão. Então, os valores costuma ser o primeiro que eu vou falar, e o segundo é a divisão. Quando eu falo, por exemplo, eu quero OS por data. Quando eu falei isso, já na frase, fica subentendido que OS é um valor e a data é como eu quero dividir esse valor. Quais são as colunas, como é que eu vou dividir? Tá? Então, a gente começa sempre colocando o que eu quero contar, qual é o que eu quero quantizar nesse valor. Nesse caso aqui é o código de OS, tá? Quando eu fizer isso, ele vai me dar o valor total, ele vai contar todas as OS que estão aí no meu dado que eu informei para ele, tá?
E aqui, nas configurações, eu tenho duas formas de contar. Você pode contar todas as opções, tudo que aparece, ou eu posso fazer a contagem distinta. O que é isso? Eu só vou contar os diferentes. O que tiver repetido, eu não quero que conte. Eu quero que conte só os valores únicos. Tá? Por exemplo, eu tenho 1, 1, 2, 2, 3, 3. Se eu mandar contar, o count vai me dar 6, porque ele está falando que tem 6 unidades aí distintas de coisas. Eu tenho 6 itens, independente qual é a numeração que está nele. São 6 itens. Se eu mandar fazer a contagem distinta, ele vai me dar 3, porque eu tenho 3 opções distintas de saídas, que é 1, 2 e 3, independente de quantas vezes essas opções se repitam, tá? Então, essa é a ideia. No nosso caso, como a gente está fazendo aqui um relatório de ordem de serviço, a gente vai ver que ambos são iguais, ó. Todos os itens que estão aqui, nenhum se repete, não tem nenhum que tenha uma repetição. Isso é importante também a gente verificar, é uma informação importante, porque se eu sei que o meu relatório, essa informação que eu puxei, não pode ter dado repetido, se eu colocar aqui e ver que deu diferente, eu já vou saber que lá atrás alguma coisa deu errado. Então, é importante a gente fazer esse passo aqui para entender bem e para poder já ir verificando se tem qual é a qualidade do nosso dado, tá? Isso é muito importante. Como vocês estão vendo aqui, quando eu coloco o mouse por cima, tá vendo que aparece um nome e um valor? Esse nome é o nome que está aqui, ó, percebem? É o mesmo nome. Mas eu posso alterar. Eu posso alterar aqui no rename, ó. Vou na engrenagem, rename, que é renomear. E aí eu coloco OS. Agora ele está falando que tem 250 S, tá? Ou eu posso colocar quantidade OS. Quantidade OS 250. Então, eu posso colocar, independente do que tem aqui, de qual frase, do que é, eu ainda consigo alterar o nome mantendo as configurações que eu precise fazer, tá? Então, isso é muito tranquilo. E diretamente, quando eu visualizar, vai me dar essa informação aqui quando eu colocar o mouse em cima, tá? Tá, coloquei aqui a quantidade de OS, ele está contando todas as OS que tem. Tenho 205, ótimo. Mas eu não quero todas. Eu quero todas divididas de uma forma específica. Eu quero que me mostre qual é a quantidade por departamento, tá? Então, eu vou aqui e vou colocar nas colunas. O que isso quer dizer? Que eu vou dividir esse grande total aqui em várias outras colunas, que vão me dar a soma para determinado departamento. De novo, a mesma coisa, é só clicar e arrastar aqui, e aí a gente já vai ter a divisão, percebe? Automaticamente, ele me dá a soma por cada departamento. Olha só que legal. Então, eu automaticamente aqui já montei um gráfico, que é o gráfico de ordem de serviço por departamento. Todo mundo conseguiu chegar nesse ponto? Conseguiu montar esse gráfico de barras aqui? Alessandra, eu não consegui, ele não está aceitando eu puxar aqui a pasta código de OS. Código de OS? O que ele fala para você? O cursor do mouse fica um símbolo vermelho, como se fosse um proibido. Proibido para você clicar e arrastar? Isso, a hora que eu arrasto e jogo aqui para valores. Aqui, né? Tá. Qual é a informação que você está usando? O do Drive ou do Excel? A fonte de dados que você está usando? Deixa eu ver. Aqui em cima, você consegue clicar aqui e ver o nome da fonte que você está usando. É Google Drive. Tá, Google Drive. Quer compartilhar a sua tela com a gente, para a gente dar uma olhada no que pode estar acontecendo? Eu vou compartilhar já. Tá, eu vou parar de compartilhar aqui, então, para a gente ver o que está acontecendo para você. Estão conseguindo ver minha tela ou não? Sim, tô vendo. Vamos lá. Oi? Arrasta
Ali, ó, dentro da caixa. Clica no código de OS e não arrasta em cima da palavra valor, mas dentro dessa caixa que fica embaixo, ó. Tem ali um pontilhadinho falando para você clicar e arrastar, ó, tá vendo? Quando aparecer o mouse, você clica, não é dentro da caixa, é um pouquinho pro lado. Tem que colocar dentro dessa caixa. Aí, ó, não, do lado, onde aparece o mouse para você, um pouquinho mais pro lado, solta. Pode colocar bem no, não precisa ser no cantinho certo, pode colocar bem no centro que ele vai organizar certinho. Coloca o mouse bem no centro dessa caixa aí. Solta aí, bem no centro. Viu? Ele organiza para você automaticamente. É só jogar ele aí. A mesma coisa com o de baixo você consegue fazer também. Viu? Agora deu certo. Você tem já a definição de ordem de serviço por departamento. Entendi. Mais alguém está com algum probleminha, alguma dificuldade? Quer compartilhar a tela para a gente concluir? Então dá, eu vou dar sequência aqui para a gente fazer o nosso próximo gráfico, tá? Então, o nosso próximo gráfico, a gente aqui já tem uma descrição muito clara, né, das ordens de serviço por departamento. Então, agora eu quero mudar um pouco. Eu quero ver as minhas ordens de serviço por setor, tá? Só que por setor eu não vou utilizar o mesmo gráfico, a gente vai utilizar uma configuração um pouquinho diferente para vocês poderem visualizar exatamente outra forma de gráfico, tá? A gente vai com o gráfico de barra aqui do ladinho. Vamos clicar e arrastar e colocar ele aqui. Dimensionar o tamanho que a gente preferir e vamos clicar nessa engrenagem aqui do cantinho. De novo, eu vou dar um nome, né? OS por setor. Vou dar a minha resumida. Quantidade de OS. E aí, definir todas as informações, vou aqui e dar as informações, né? De novo, o que eu quero contar, que é a quantidade de OS, né? E as colunas que eu quero dividir, que são por setores. Vocês percebam que a diferença de um para outro é basicamente a forma de visualizar, certo? Eu só estou visualizando aqui um em pé e o outro deitado, mas é basicamente a mesma coisa. E se, ao invés de eu ver todas as OS por setor, eu visualizar só os principais setores. E aí? Se eu quiser mudar, principais setores requisitantes. E agora? Eu não quero mais saber só a contagem total, eu quero saber quais são os 5 setores que mais requisitam a ordem de serviço, porque é só eles que eu quero dar enfoque aqui. Eu posso fazer isso sem alterar nenhuma das informações que eu coloquei aqui. A gente vai numa configuração aqui da coluna, tá? Porque o que eu quero? Eu quero que ele conte menos OS? Não, eu quero que ele divida de uma outra forma, que algumas informações na divisão não apareçam. Então, eu vou aqui onde eu quero alterar, né? Qual é a variável que eu quero alterar. Vou na engrenagem dela aqui e vou colocar aqui, ó, vou nessa opção de filtros aqui, ó, a terceira opção, tá? E vou editar esses filtros. E vai abrir essa tela para mim. Todo mundo consegue encontrar essa tela aqui dos filtros? Tá, então eu vou dar sequência. Quem não conseguir encontrar, me avisa, tá? E aqui tem algumas opções para eu filtrar. Ó. Eu posso manualmente aqui, ele vai me aparecer, quando eu abrir essa opção aqui, ó, essa lista, ele vai me mostrar todos os valores que a variável setor pode assumir. Ou seja, ele vai me mostrar todos os setores que estão cadastrados. Eu posso vir aqui e manualmente selecionar qual eu quero. Mas não vai me ajudar muito, porque no que eu quero é os principais setores requisitantes. Então, não tem como eu saber só de olhar para o nome qual que é o principal. Então, ele tem algumas outras opções, tá? A primeira é condição. Eu posso selecionar aqui uma condição, como, por exemplo, só me mostre os setores que abriram mais de 5 OS. É um filtro possível, né? É uma coisa que eu posso querer mostrar.
Mas não é bem isso a intenção. Eu não quero só acima de um determinado valor. Eu quero os 5 maiores, os 5 que mais pedem, tá? E para fazer isso, eu vou utilizar essa última opção aqui, que é a opção de rank, tá? Aí no modo, o modo eu posso escolher que são os 5 maiores valores ou os 5 menores valores. Como eu quero os 5 que mais abrem OS, eu vou escolher aqui top. Aqui é contagem. Eu posso querer os 2 que mais abrem, os 3, os 10 que mais abrem OS, mas eu quero o top 5. Eu quero 5 setores que mais abrem OS, então eu vou informar isso aqui. Quanto ele vai ter que contar lá no topo, né, para até parar de me mostrar. Então, eu quero só os 5 maiores. A coluna é aquilo que eu quero avaliar desses setores. Por exemplo, qual é a minha referência? Eu quero, de novo, os 5 setores que mais abrem OS. Então, o que eu vou ter que reunir? Eu vou ter que reunir a quantidade de OS para cada setor e contar isso. Então, eu vou aqui e seleciono o código da OS, que é onde está salvo, né, as minhas OS, e pedir para ele contar. Então, resumindo, o que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar os OS de setor, vai contar isso e vai dividir pela variável que eu estou editando. E aí, dessas variáveis que ele está editando, ele vai pegar os 5 primeiros, os 5 que mais abriram OS, e vai me mostrar ali. Configurei tudo que eu quero, vou dar um OK. Automaticamente, ó, eu vou dar um preview para vocês verem aqui mais expandido na tela, automaticamente ele me mostra os 5 principais valores, os 5 principais setores que abrem OS, tá vendo? Vamos fechar. Todo mundo conseguiu fazer essa visualização? Conseguiu mostrar aqui os 5 principais setores? Então, eu vou passar para o próximo, tá, gente? O próximo vai ser mais um gráfico que a gente vai fazer, né, para mostrar mais uma opção aqui, comum, que a gente lida também no dia a dia, que é o gráfico de pizza, tá? O que é o gráfico de pizza aqui dentro? O gráfico de pizza é para onde eu não quero mostrar os valores universais, ó, eu não quero mostrar quantas OS o setor abriu, eu não quero essa informação. Eu quero saber qual é a proporção do todo. Qual é a sua proporção do todo? Qual é o valor, de fato, né, que você está me mostrando? Qual é esse 4 representa quanto da porcentagem do total de OS abertas? Então, eu vou fazer aqui também a mesma coisa. Faz setores. Ó, vamos fazer outro nome. Distribuição das OS por setor. O que eu quero? De novo, vai ser um gráfico OS por setor, mas dessa vez eu não quero só a quantidade, tá? Eu quero a proporção de abertura de OS para cada setor. Que aí, nesse caso, sim, eu quero ver tudo, eu não quero ver só os 5, eu quero todas as informações. Porque daí, com os 5 principais e todas as informações, eu consigo ter uma noção. Se esses 5 representam a maioria, é muito importante, ou é mais ou menos dividido por igual ali, né? Todo mundo abre entre 3 e 4 OS. É isso que eu quero ver com esse outro gráfico, tá? O quanto esses 5 maiores são, de fato, diferentes do restante. Tá? Então, eu vou vir aqui de novo o que eu quero contar, que é quantas OS tem, e a divisão. Vocês conseguem ver aqui, ó, que mesmo eu fazendo as mesmas configurações para os 3, as visualizações foram completamente diferentes? Tá vendo? Por mais que eu faça aqui todas as informações e tudo certo, as configurações iguaizinhas, arrastei as mesmas informações para os mesmos lugares, o gráfico por si só consegue decidir qual é a melhor forma de visualizar daquilo que você pede dele, daquilo que você espera dele, tá? Então, isso é importante para a gente. Deixa eu alterar aqui. Deixa eu confirmar se todos os dados estão certos. Então, aqui, beleza. Tá funcionando, todos estão, né? Peguei aqui
todos do Drive, né? Como eu vi aqui, ó, poxa vida, eu falei que ia fazer local, mas todos os dados que eu peguei foi do Drive. O que eu faço agora? Eu vou ter que alterar tudo? Não, eu vou aqui e só altero o nome. Ao invés de colocar o local primeiro, coloco do Drive primeiro. Tranquilo, sem problema, sem tempo ruim, a gente altera aquilo que for mais fácil, tá? Essa é uma das liberdades de poder fazer os seus gráficos. Você consegue, ficando bem organizado, ficando uma coisa visual, uma coisa bem feita, exatamente como você vai colocar o quê, o jeito que você vai organizar, fica a seu cargo daquilo que você quer, sabe? E é muito simples fazer essas configurações, é muito simples deixar o gráfico bonito nessa plataforma, é muito simples eu vir aqui e alterar as cores, o código de cores de um determinado gráfico, tá? Para a gente terminar aqui essas opções do Drive, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, eu vou colocar 2 filtros e um card. Primeiro eu vou colocar o filtro, tá? Eu vou colocar um card primeiro, vamos lá, o card é mais fácil. Eu quero que esse card aqui, o que é um card? Nada mais é do que um item, uma informação que eu quero colocar só um valor. Eu quero imprimir um valor na tela, eu vou utilizar o card, né? Se é um valor que eu não tenho que informar na mão, como um texto que eu vou lá e escrevo, é um valor que eu quero recuperar dos meus dados, eu vou lá e coloco esse card, tá? Mas só para demonstrar. Eu quero mostrar uma variação, por exemplo, é uma meta. A gente está procurando aqui, eu quero mostrar a minha meta. Eu quero mostrar que eu tenho um setor que a meta é abrir 20 OS por mês. Eu posso utilizar esse outro aqui, que é o KPI, que além de me mostrar na tela o número, ele vai me dar também se aquele número é maior ou menor do que um valor que eu defini, né? Que é o meu valor de meta. Qual é a minha meta? Se a minha meta for ter 100 OS e eu puxar esse KPI card, eu vou vir aqui e vou dizer para ele, ó, a minha meta é tanto. Avalia para mim se esses valores estão maiores ou menores, me mostra para isso visualmente, atualiza isso para mim, tá? Isso é muito legal para a gente fazer quando tem essas questões de metas, essas questões de datas, de número máximo, por exemplo, de atendentes que uma pessoa pode fazer, pode ter, sabe? Número máximo de pessoas trabalhando num projeto, eu posso colocar isso também, em alguns casos, é de risco, a gente vai estar numa área pouco ventilada, e pela norma eu só posso colocar 5 pessoas dentro daquela sala ao mesmo tempo, senão vai dar problema para mim. Tá? E aí eu vou lá e consigo definir isso e pedir sempre para que o dashboard me mostre se tem mais ou menos de 5 pessoas que foram alocadas naquele projeto. Porque se forem mais, eu vou ter que ter uma preocupação e ligar para minha manutenção e falar, olha, cara, você separou 5 pessoas para fazer esse projeto, mas só cabe 3 na sala, eu não posso deixar você fazer isso. Então, é alguns tipos de controle que a gente consegue fazer, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso intuito, que eu quero mostrar aqui o valor total de OS. Qual é a minha quantidade total de ordem de serviços? Olha, total de OS. Aí aqui, de novo, o que eu quero contar? O que é a minha medida? A minha medida é o código de OS. Vou dar um preview para ver como é que ficou, se o tamanho da letra tá bom. Aqui. O tamanho da letra tá bom? Tá, mas não apareceu o meu título. Porque o dashboard está sempre programado para prezar pela informação, não pelo nome. Se eu quero que apareça o nome, eu vou ter que fazer algumas edições na minha informação para que eu consiga caber. Por exemplo, eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da fonte. E vou dar um preview para ver se vai aparecer. Ainda não, ainda está um pouquinho grande. Eu vou diminuir mais um pouquinho. Aqui eu vou querer que o título apareça embaixo, tá vendo? Ó, configuração do título. Para aparecer o título é aquilo que eu coloquei lá em cima sempre, ó, ele está puxando aquela informação, mas pode ser diferente também, se eu quiser eu posso vir aqui e editar só o que aparece na tela e manter o nome de uma forma organizada, não tem problema, tá? O nome da fonte, a cor, a posição, tudo isso é muito editável, tá? Aqui dentro da plataforma. As formas de visualização são muito editáveis, ó.
Ainda não está aparecendo, tá vendo? Ainda não está uma configuração 100% do jeito que eu quero. Então, agora, para eu não diminuir muito mais o tamanho do meu número, eu vou diminuir a fonte aqui para aparecer melhor. Vamos ver se dá no preview agora. Agora deu no preview, ó. Aqui vai ficar sempre me mostrando o total de OS que eu estou utilizando. É legal, é muito bom. Mas, para que eu vou avançar, eu não quero mais mostrar só o total. Vamos imaginar que eu quero só mostrar a quantidade. E agora vai ver a diferença, porque agora eu vou aplicar 2 filtros, tá? A gente vai aplicar 2 filtros aqui juntos, tá? O primeiro é o filtro de departamento. Ó, eu vou aqui no Combo Box. Vou colocar aqui, ó, para a gente colocar filtros, tá, gente? A gente vai ali nos widgets da lateral e vai procurar pela relação filters aqui, ó, tá vendo? É o penúltimo aqui, ó, filters. E aí tem várias opções, tá? Normalmente, esses que estão lado a lado, vocês vão ver que é um padrão do sistema, que quando dois gráficos estão um ao lado do outro, é porque eles são praticamente equivalentes, tá? Eles conseguem fazer as mesmas coisas com algumas configurações específicas. Um exemplo, eu vou vir aqui, ó, e vou comparar uma list box com vocês de um combo box aqui do lado, ó. 2 informações. Aqui na list box, eu vou colocar os setores. E aqui no combo box, eu vou colocar os setores também. Tá aqui. Percebem a diferença? No list box, se eu quiser selecionar alguma coisa, eu vou ter que correr. Ficar correndo aqui, procurando. E se eu quiser deixar tudo à vista, eu vou ter que estender, tá? Normalmente o list box, ele é bom quando você tem uma lista pequena de coisas e você quer mostrar todas na tela, para ficar como se fosse um menu na tela para o pessoal, tá? Quando a gente começa a ter muitas informações e muitos valores, o melhor é o combo box, ó, porque ele é uma lista retrátil, que não vai ocupar tanto espaço, tá? Então, eles fazem a mesma coisa, eu posso selecionar a mesma coisa, mas as formas de mostrar são diferentes, tá? Eu faço um menu fixo, né, uma coisa que vai ficar ali o tempo todo aparecendo, o outro é um menu retrátil, né, que não vai ocupar tanto espaço no meu dashboard. Como eu não quero ocupar espaço, eu vou utilizar aqui o Combo Box. Vou utilizar ele para filtrar para mim os setores, ó, tá aqui, setor. Aí aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer 2 configurações nele. Vou permitir que ele seja filtrado, né, que outros filtros filtrem ele, tá? E vou permitir que eu selecione mais de uma informação, ó. Agora não aparece mais só para eu clicar em um, aparece para eu selecionar aqui as opções que eu quero. Tá vendo? Isso é legal também. Lembra que quando você quer que um filtro seja possível de outros filtros filtrarem ele, né, fazer aquela, só quero que apareça o setor numa determinada data, é importante você aqui informar, porque por definição os filtros são independentes. Por definição, cada filtro só filtra as informações abaixo dele, só filtra os gráficos, mas quando a gente quer fazer essa relação entre filtros, é importante dizer, tá? Vou colocar mais um combo box aqui, aí esse eu vou botar um pouquinho menor, deixa eu pegar um espacinho aqui, vou pegar mais um combo box, vou encaixar ele aqui, e dessa vez eu vou colocar um filtro de departamento. Agora tá aqui, setor departamento, mesma coisa, vou lá e vou permitir a filtragem e permitir a seleção de vários dados, tá? Deixa eu ver a configuração aqui. Vou limpar o filtro desse gráfico, que eu quero que apareça todos, lembra? Agora sim, então todos os setores aqui estão só os principais, tá vendo? Então agora vamos dar uma visualização aqui nesse gráfico, como é que ficou.
Então, eu tenho aqui um filtro de departamento, um filtro de setor e um filtro de OS. Vou selecionar aqui esse departamento primeiro que está aparecendo aqui, o CEP-CP. Selecionei, configurou agora, tá vendo? Todas as informações, o único que não foi filtrado foi esse aqui. Porque eu lembro que eu me pedi para ele que ele sempre me mostrasse os 5 principais solicitantes? Ó, ele está me mostrando os 5 principais solicitantes, os 5 principais setores que estão dentro do CEP-SP. Tá vendo? Ele mudou agora da onde ele está filtrando. Tá? Vamos colocar um que tenha menos informações aqui para a gente ver acontecendo. Vou colocar esse. Que está carregando. Vou colocar esse aqui. Apareceu, ó, ele só tem esse departamento conta só com um setor, que é o setor que fez todos os chamados. E aqui em cima também, tá vendo, ó, que a quantidade de OS também se altera para mostrar só aquilo que eu pedi, tá? Vamos aplicar 2 filtros agora. Vamos aplicar o filtro tanto do SAP, quanto de selecionar aí alguns setores específicos. Vamos procurar aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa. SAP SP, ele vai me alterar o gráfico, ó, 77 OS, e o setor que eu quero conversar, que eu quero ver aqui, são só esses dois aqui, ó. Eu quero comparar esses 2 setores aqui. Ó, tem 2 OS, ó. Você vê que estão só os 2 aqui, porque é o top 5, mas se eu tenho 2, vai mostrar o top 2, né? E aqui vai mostrar que eles abriram no total, cada um abriu um OS. Então, eles são responsáveis 50% entre si das informações que estão entradas aqui, tá? Então, eu vou fechar o preview. Vi que está funcionando, testei a minha ordem de serviço, tá tudo certo do jeito que eu queria, eu vou aqui em publicar, ó, eu vou publicar essa OS. Aí aqui ele vai me pedir a categoria, um nome, uma descrição, eu não quero alterar, então eu vou publicar ele assim como ele tá. E vai me perguntar se eu quero ver essa publicação. Eu vou dar que sim. Mas, Alessandra, por que você publicou agora? Porque eu quero salvar, tá? O publicar funciona como um grande salvar aquilo que eu fiz. Eu terminei uma coisa, eu fiquei contente com essa parte, eu vou lá e publico para ficar salvo. Tá? Se eu publicar e não dividir isso com ninguém, ninguém vai ter acesso às informações, então vai estar tudo certo, tá? Só eu vou estar vendo. Como eu compartilhei com vocês, vocês já podem ver a minha edição, tá? Todo mundo entendeu, pessoal, essa parte? Conseguiram fazer essas informações? Tem alguma dúvida? Alguém não conseguiu? Alguém se perdeu no meio do caminho? Não conseguiu ver? Tá. Então é o seguinte, agora a gente vai... Perfeito. Obrigada, Pedro. Então agora, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer as mesmas coisas para uma outra fonte de dados, para mostrar para vocês a outra fonte de dados aqui ao lado, do local agora, mostrando o que está fazendo. E eu tenho uma estratégia muito fácil para fazer isso, tá, pessoal? Só vou pegar uma água, só um segundinho, e já retorno, tá? Aproveitem esse tempo aí para concluir essa OS, 5 minutinhos eu estou de volta.
Prontinho, voltei. Vamos retomar aqui e fazer agora a última parte, tá? Do outro lado aqui. Esse outro lado, gente, vocês vão descobrir que depois que é feito o primeiro, ele é o mais difícil, tá? Quando eu quero fazer esses comparativos aqui, e como é o nosso caso, que a gente vai fazer os mesmos gráficos, as mesmas informações, 2 vezes, só para comparar as informações de um e do outro, tá? A gente vai fazer uma coisa muito legal, que é o famoso copiar e colar. Então, eu vou vir, selecionar o que eu quero copiar, né? A única coisa é que a gente tem que selecionar uma coisa de cada vez, tá? Porque aqui dentro do dashboard, cada quadradinho é uma única unidade em si, tá certo? Então, eu vou aqui selecionar o que eu quero, vou copiar, clico no quadradinho onde eu quero que essa pontinha fique, tá? Que essa minha cópia fique, e vou apertar aqui em colar, ó. E aí já vem configurado para mim, perfeitinho. Edito, e ao invés de drive, vou colocar local. Beleza. Agora eu vou seguir copiando, ó. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Mas aí vocês vão ver, quando eu faço isso, além de ele criar o nome, né, a copy na frente, ele alterar o copy, ele vai puxar os mesmos dados do mesmo lugar que o anterior, porque ele é uma cópia perfeita do anterior. Se você ver aqui, ó, ele está utilizando ainda o Google Drive. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele trocar para mim a fonte de dados, ó, pedir para ir para o Excel. Ele vai perguntar se eu tenho certeza disso, se é isso mesmo que eu quero fazer, eu vou falar que sim. Aí ele resetou, olha só, ele sumiu com todas as informações que tinha aqui, tá? Mas não tem problema, eu vou achar o meu código do OS, vou pedir para ele contar para mim o código do OS, vou separar aqui na coluna departamento, vou clicar e arrastar, e pronto, vejam só. E ficou igual, porque lembra, os dados são iguais, só estão vindo de locais diferentes. Então, ó, aqui, confirmei, realmente as minhas 2 planilhas, as minhas 2 fontes de dados, elas estão obedecendo as mesmas informações, ó, no que diz respeito ao departamento, né? Até então tá tudo certo. Agora eu vou copiar esse aqui, vou colar aqui também, e vou fazer o mesmo procedimento. Venho aqui, altero o nome que mudou errado, vou lá na informação, troco a minha fonte de dados, ele vai sempre perguntar se é realmente isso que eu quero fazer, porque ele vai resetar o gráfico, né? Vou vir aqui nos valores, vou pedir para contar, OS, separando por setor. E aí vou refazer aquela minha configuração, aquele meu filtro que eu pedi para ele contar para mim o top 5. Tá vendo? Sempre tomando cuidado, que é um count, tá? Olha só. De novo, as mesmas informações, e aí veio um pouquinho diferente, olha só. Os nomes estão um pouquinho diferentes aqui, a gente olha de cara e já não vê as mesmas coisas. Será que isso está certo? Será que eu consigo realmente comparar? Porque se eu colocar o mouse aqui, ó, a única coisa que ele fez foi alterar as visualizações, né? Mas está esquisito, ele não está me mostrando todas as imagens. Como é que eu faço para melhorar essa legenda? Ele está mostrando 3, tem 5 informações aqui, tem alguma coisa errada. Muito simples. Eu vou clicar aqui nas configurações e vou procurar uma configuração chamado, deixa eu achar aqui, ó, tá vendo, ó? Label Overflow Mode, ó, aqui no Axis, tá vendo? Que é os eixos. Eu vou procurar essa opção aqui, ó, Label Overflow Mode, que é o que ele faz, tá? Eu vou tirar do alto e vou colocar no trim. Olha só. Agora, ao invés dele automaticamente esconder aquilo que não cabe, ele vai cortar, ele vai diminuir para que caibam todos sempre, tá vendo? Ó? E aí, fazendo isso, mesma coisa também naquele outro gráfico, eu consigo ver e comparar que, de fato, ó, estão aqui alguns itens diferentes, ó, algumas coisas diferentes do outro, tá vendo? Mas e aí, será que isso tá certo? Será que tá certo? Será que essa informação é realmente igual a outra? Como é que eu faço para ter certeza? Simples, eu vou mudar a minha lógica de ranking. Agora eu não quero mais só os primeiros valores, porque assim, como eu estou fazendo o ranking dos principais valores,
Quando tem um empate, né, duas fontes têm o mesmo valor, como que eles desempatam? Às vezes isso é aleatório, nem sempre as mesmas coisas vão ficar nos mesmos empates, ele vai trazer uma outra informação. O que a gente pode fazer? Eu vou editar aqui. Ao invés de me dar o top 5, eu vou lá para a condição e vou pedir que toda vez que for maior que ou igual a 3, tiver pelo menos 3 OS naquela informação, ele vai me mostrar aqui. Agora ele está mostrando bem mais informações, tá vendo? Vou pedir aqui para ele dar um trim, vou fazer a mesma coisa no outro, a mesma configuração, vou trocar agora de ranking para condição, para eu conseguir editar, para eu conseguir visualizar, né, comparar de fato. Pronto, agora eu tenho uma comparação de ambos, ó. Percebam que, olha só que legal, aqui eu já consigo ver, opa, deixa eu fazer uma configuração errada, vamos voltar aqui, porque não tá vindo em valores, tá vendo, menor que 3, então alguma configuração eu fiz errada. Eu vou vir aqui no dado de novo, vou refazer o meu filtro e vou ver. Aqui, ó, ao invés de contar, ele está somando, tá? Então, vamos de novo, contar, porque somar, eu estou somando valor com valor. 1001, mais 1001, mais 1001, mais 1003, mais 1005. Contar, o 1001 é uma unidade, o 1003 é uma outra unidade, porque são códigos, né? Não são números que eu tenho que somar diretamente, são códigos que eu tenho que contar quantos deles tem. Eu vou dar um OK, aí agora foi certo. E aí, visualizando aqui, ó, eu consigo ver que agora as mesmas informações estão nos dois, tá vendo? Então, o que estava acontecendo? Ele realmente, na hora de desempatar, ele puxava um outro valor lá de baixo, mudava a ordem, tá? Então, isso pode acontecer, porque quando a gente quer, a gente pode até pedir que ele faça por ordem alfabética, tá? Que ele mostre por ordem alfabética. É possível também fazer isso, mas aí é um outro comando, no comando sort, tá? Então, a gente consegue fazer ambas as coisas. Por último, eu vou copiar esse último gráfico aqui, que é da distribuição. Vou colar ele para cá. Vou fazer o mesmo procedimento de alterar a fonte de dados. Eu vou tirar do Drive, vou passar para o Excel. De novo, o valor é o código da OS. Lembrando que, lembra quando eu conversei com vocês na outra aula, e falando que às vezes o Excel e o Drive não vão entender as mesmas coisas, que a gente talvez precisaria editar? Isso aqui aconteceu nesse gráfico, tá? Percebam que o Excel local entende o código do OS como número. E como a gente, na hora de inserir essa informação, não forçou que ele entendesse como uma string, ele traz essa informação para mim com as opções de soma e de equações de número. Tá vendo? Eu posso fazer a média das OS. E não é a média de quantas OS no tempo, é a média dos valores, do código da OS, tá? O que a mesma coisa não acontece aqui no Drive, ó. No Drive, como a gente, quando foi lá, obrigou a ele entender o código do OS como uma string, ele só permite que eu faça opções de string, que é contar e contar o que é diferente, tá? Vejam que não é impossível trabalhar. Eu, com um formato de número e um formato de string, consegui fazer as mesmas opções, né? Porque o formato de número permite eu fazer tudo o que eu faço na string e algumas coisas a mais. Então, não é algo que, de fato, vai afetar para o que eu preciso fazer. Mas, em alguns casos, em alguns momentos, isso é importante ser observado, tá? Porque, por exemplo, se fosse uma data, se o sistema entender uma data como uma string, pode dar um problema, porque se eu quiser fazer um filtro aqui por data, por exemplo, fazer um calendário ou alguma coisa, eu não vou conseguir, porque eu só vou ter as opções de string para aquela data, porque é assim que o sistema entendeu, tá? Então, é importante ter esse cuidado na hora que for puxar as informações, tá certo? Sempre lembrar de dar essa olhada e pensar. Às vezes, não tem que
tudo se precisa, você precisa tudo fazer uma coisa e sempre ficar olhando um por um para ter certeza que, às vezes pode, às vezes eu vou ver ali, o código da OS veio como número, eu consigo trabalhar com uma string, perfeito, vida que segue, não vou ficar perdendo meu tempo voltando lá, tá? Mas em alguns casos é interessante sim você prezar por isso, tomar muito cuidado, porque pode diminuir aquilo que você consegue fazer com o gráfico, tá? Deixa eu vir aqui, eu acho que eu não alterei o título desse aqui, certo? Esse aqui já tá certo. Esse aqui também, agora vamos copiar os filtros, tá? Vamos copiar primeiro aqui o card do valor total de OS. Vou lá aqui. Vou de novo alterar, né, a minha fonte de dados, não quero mais que seja essa fonte de dados do Drive, agora é a fonte de dados local que eu quero trabalhar. Vou pedir para resetar e vou pedir para ele contar, ó, não somar, eu vou pedir para ele contar os códigos OS. De novo, 205. Copiar até os filtros, tá? Não tem problema, eu posso copiar aqui, ó, sem problema nenhum os filtros, contanto que eu vá nele, né, e faça a configuração. Inclusive, uma coisa muito legal de você copiar filtros é que todas aquelas configurações básicas que você fez para aquele outro filtro dar certo, já vai ser puxado para esse filtro aqui. Então, você economiza muito tempo com as configurações visuais do seu sistema, tá? Fazendo esse copia e cola, esse copiar e colar. Tá? É muito importante também para a gente, quando você começa a fazer isso em série, né, muitas e muitas vezes, é importante ter esse cuidado para tornar a sua vida mais rápida e o mais eficiente possível, tá? Mesma coisa, vou limpar aqui a fonte de dados, informar o setor, e está pronto. Vou pedir para visualizar, publiquei, e vou visualizar os dados, olha só. Aqui as duas informações, tá vendo, ó? Automaticamente vocês percebem que o sistema já me dá um código de cores que eu consiga visualmente já perceber a diferença de um e outro. Por exemplo, tudo que está no Drive, que são informações únicas, aqui está em azul. E não fui eu que configurei. O sistema automaticamente configurou isso para mim. Tudo que veio da outra fonte de dados, da fonte de dados local, mesmo sendo as mesmas informações, o sistema automaticamente configurou para mim com uma outra cor. Então, ele sozinho já vai dando essa facilitada para a gente na hora de organizar as ideias, tá? E na hora de visualizar, porque isso é uma coisa muito importante também. Quanto mais óbvio, mais visual, mais imediato, mais de pronto for a sua informação, e mais simples for para mim entender e para mim dividir o que é da onde, tá? Melhor, né? Quanto mais abrangente, quanto menos conhecimento eu precisar ter para conseguir entender o seu dashboard, melhor é o seu dashboard, mais bem feito ele foi, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, empacou aí em algum lugar, pode falar, gente, que a gente retoma aí e eu explico alguma coisa de novo. Vou dar um tempinho para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver se alguém aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat de vocês, então. Qual foi o... deu certo? Então, beleza. Então, deu certo aí. Alguém está com algum problema? Alguém não conseguiu ver? Tá, então, perfeito. Eu vou, então, aproveitar que a gente tem esse tempinho final. E, é claro, fica o convite para vocês, tá? A gente fez aqui todo esses OS por departamento. Vocês perceberam que foi uma análise bem básica, né? Uma análise bem simples daquilo, né? Só para dividir a quantidade de OS por departamento e por setor, para poder comparar duas fontes de dados aí, que eu queria ver se eles estavam coincidindo ou não com as informações, né? Não tem muito apelo prático de chão de fábrica, sabe? É legal saber, mas eu preciso de mais informações, eu preciso me alimentar mais, tá? Então, eu só vou falar um pouco, antes da gente passar para o próximo, eu vou falar um pouquinho aqui quando ficam os filtros, tá? Percebam que quando eu filtrar um lado,
O sistema só vai, olha, tá vendo? Tá filtrando todo mundo junto, todas as informações, tá vendo? Isso é muito legal do sistema, tá? Os filtros podem filtrar outros, isso é muito bacana, tá? Eu consigo fazer uma análise completa visualizando por aqui, tá certo? Então, ó, eu vou vir aqui. Consigo ter a visualização completa. Como ele nem está conseguindo entrar aqui, ó, nos principais setores, porque é um só, então não tem um ranking, não tem principal, tem ele, é o que ele é, tá? Então isso é bem legal que a gente pode trabalhar com as informações e comparar as informações diretamente por aqui, tá? Isso é muito bacana que a gente consegue fazer num único dashboard, visualizar e acompanhar duas informações diferentes, tá? Como uma introdução, a gente viu aqui gráficos simples, né, vários gráficos bem básicos do sistema, algumas informações só para eu ver como eu coloco o dado, como eu não coloco. Eu vou passar para vocês um pouco, inicialmente, uma coisa com as mesmas análises de setores e processos, tá? Mas agora eu vou apresentar para vocês um dashboard aqui, esse dashboard aqui, eu vou falar um pouco do que ele está fazendo, e aí eu vou convidar vocês a reproduzir esse dashboard com os conhecimentos que você tem, tá? Não se preocupem, porque tem muita coisa que eu realmente não expliquei para vocês, é só um convite mesmo para vocês explorarem a plataforma e verificarem onde é que são as possibilidades de fazer aquilo, tá? Então vai ser uma forma de vocês terem aí navegarem, né, pela plataforma sozinhos e aí indo descobrindo coisas legais, porque por mais que eu tente passar para vocês tudo que a plataforma é capaz de fazer, em 8 horas não é possível. A gente tem aqui uma gama gigantesca de opções e eu quero só dar um gostinho para vocês de uma coisa mais elaborada que a gente pode fazer, tá? E aí na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês e aplicando, de fato, como a gente faz essa questão mais elaborada, essa visualização mais elaborada dos setores e processos, tá? Essa outra análise aqui também é uma análise de ordem de serviço, tá? Só que ela é uma análise bem mais elaborada. Vocês conseguem ver aqui que tem algumas informações diferentes, né? Algumas coisas que a gente não viu ainda como fazer, tá? Algumas coisas a gente já viu, como os gráficos aqui de barra e os gráficos de pizza, eles são muito comuns, vocês viram que eles são muito fáceis de fazer, né? Os filtros de lista, usei um filtro aqui de contador, um card de número, mas esses dois gráficos aqui é que levam ao meu dashboard para um outro patamar, tá? Porque eles me permitem análises e visualizações que esses outros aqui não vão me permitir. Então, eu vou começar conversando com você um pouquinho sobre o que cada um desse faz e quais são as análises e quais são os dados que eu consigo tirar, quais as conclusões que eu consigo chegar analisando cada um desses gráficos, tá? E aí, depois dessa análise conceitual que a gente vai fazer hoje, amanhã eu vou explicar na prática como a gente de fato faz esses dashboards, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Quer verificar alguma coisa da exercício anterior? Eu posso dar sequência? Tá, então eu vou dar sequência. Primeira coisa que a gente vem aqui, ó, é uma lista. Essa minha lista, como eu falei para vocês, quando eu tenho uma pequena quantidade de variáveis, que aqui eu estou lidando apenas com 4 setores, tá? Eu consigo demonstrar todos eles aqui e deixar a seleção muito mais fácil, ó. Por exemplo, eu quero tirar só um setor, ó. Tirou um setor, ele refez todas as análises. Quero deixar só 2, eu quero comparar o INJ com o SL. A mesma coisa, ó, e todas as informações, inclusive as analíticas, são atualizadas automaticamente, tá certo? Então, aqui, ó, vamos começar. A lista tá aqui me mostrando todos os setores, tá? Só que dentro dos setores, eu tenho todos esses processos aqui, tá? Percebam que quando eu coloco só um setor, eu quero só o setor, só vai aparecer os processos daquele setor. Tá vendo, ó? Se eu tirar aqui, se eu trocar para outro, no filtro de processos vão aparecer outros processos, porque o que eu pedi é aquela relação entre filtros, tá? Um filtro está filtrando o outro. Como eu também posso vir aqui, eu não sei qual é o setor, eu só sei que o processo tal, que o processo
INJP está com problema, eu quero ver o que ele está fazendo. O filtro de setor também me mostra só o setor que é responsável por esse processo. Tá vendo? E tudo vai se atualizar em relação a isso. Então é muito bacana a gente poder ter essa dinâmica entre os filtros e que um consiga nos fornecer informações valiosas sobre o outro, tá? Então isso é legal, por exemplo, eu sei o setor, mas não sei o processo. Eu sei o processo, mas não faço ideia de que setor ele vem, eu quero saber só o setor. É uma análise que eu consigo saber aqui, é uma informação que eu consigo retirar só com os filtros, a relação entre setores e processos. De qual processo é um setor, de qual setor é um determinado processo e vice-versa. Então, a próxima aqui a gente tem o nosso card, né, que me mostra a quantidade de OS pela minha seleção. Se eu selecionar menos ou mais, como vocês viram ali, ele vai dar informações diferentes, tá? Deixa eu dar uma atualizadinha aqui na página. Tá vendo? Ele vai selecionar coisas diferentes. Deixa eu limpar aqui, vou limpar o filtro de processos e o filtro de setor. Aí eu consigo fazer essa análise de quantidade de setores. Quando eu trocar, ele vai aparecer para mim aí diversos, a numeração que está selecionada, quantas OS estão selecionadas para os filtros que eu passei, tá? Aqui, vamos para o mais simples primeiro, tá? Esses aqui tá me dando tanta distribuição de OS abertas por setor, aí eu consigo ver que o meu setor dominante é o setor INJ, que é o que mais faz solicitação de ordens de serviço para mim, tá? E aí os outros três, basicamente, representam aí menos de 9% da minha abertura de OS total, tá? Então a gente tem que o setor que mais utiliza é o setor INJ, já é uma informação que eu consigo pegar. Os processos, como a gente pode ver aqui, ó, os processos que mais se utilizam são os processos relacionados com o INJ, que é o INJP e o RFJ, tá? A gente tem uma massividade. O que são essas informações em branco aqui? São informações que, por mais que eu tivesse o número do setor, eu não tinha o número do processo, tá? Eu não tinha esse nome. Então, eu não informei porque eu sabia. Ou, às vezes, não está catalogado, não é uma opção, ou é uma coisa interna, que é paralela a todos os processos formais que eu tenho, ou foi um erro também de inserção de dados, tá? Então, aqui já é uma informação que eu posso procurar. Pode estar acontecendo um erro de procedimento nos setores, onde eles não estão conseguindo informar com clareza e objetividade quais são os processos que eles estão passando no OS, tá? Então, se para mim, informação de processo é um pré-requisito muito necessário na minha empresa, já tem um problema para eu tratar aqui dentro da minha reunião do setor lá. É falar com o pessoal que eles precisam descrever melhor os processos, que estão chegando coisas em branco que a gente não pode ter. Tá? Então, é um diagnóstico que eu consigo fazer com esse gráfico. Tá? Passando para o próximo, aqui só tem uma consolidação disso que a gente viu, tá? Só que aí, aqui vão estar em números porcentagem, né, percentuais, e aqui vão estar em números totais, né, quantidades totais das informações. E aí eu consigo ver que, ó, claramente o INJ aqui está com muito mais OS que qualquer dos outros setores, tá? Os principais processos também, ó, aqui eu vejo que depois do INJP, a maior inserção é não inserir no processo. O pessoal não está me informando qual é o processo daquela OS, tá? Então, é muito importante eu verificar se está tendo algum problema no procedimento, né? Isso é um problema para a minha empresa? Vai me prejudicar a rastreabilidade? Ou, de fato, são alguns serviços que não se encaixam em nenhum processo que eu tenho catalogado? Eu preciso abrir um novo processo, eu tenho que verificar qual é a melhoria que eu consigo fazer. Não ter um processo descritivo e claro está atrapalhando o dia a dia do meu trabalho? Porque só de visualizar essa informação, eu sei que esses OS em branco têm um impacto grande no todo, né? A segunda maior inserção é de OS que não tem um processo definido. E isso pode ser um diagnóstico de alguma coisa que está acontecendo no meu dia a dia da empresa. Tá, no meu dia a dia do chão de fábrica, no dia a dia de lidar com as coisas. Uma das coisas que você pode se preocupar se não tem um processo descrito, todo processo tem uma PO, né, uma descrição operacional, como fazer, como descrever.
Será que eu estou realizando ordem de serviço sem uma PO descritiva? Eu estou fazendo algumas coisas que não está consolidado na minha empresa? Essas coisas são coisas diversas ou tem uma categoria que eu vou ter que abrir um novo processo para fazer? Tá? Então, é uma informação que só com esses gráficos mais simples eu já consigo visualizar. Tá? E isso é bem bacana para já ir encontrando problemas, porque no fim das contas, não é só para visualizar os gráficos de uma forma bonita. É também para eu encontrar, para os números me mostrarem procedimentos que estão sendo feitos, como eles estão sendo feitos. Tá? Aqui, nesse gráfico aqui, é um gráfico, é um mapa de calor, tá? Eu tenho um mapa de calor. Porque o que eu tenho? Esse de baixo me mostra a abertura de OS por mês, tá? Eu consigo vir aqui, ver qual foi o mês e quantas OS foram abertas. Mas o que ele não me fala é quais são os setores que contribuíram para isso. Vendo esse gráfico aqui, eu vejo que teve um aumento muito grande, ó, no mês de junho e nos meses de outubro de 2019. Mas por si só não fala nada, não quer dizer nada. No mapa de calor, se eu aumentar aqui, vocês vão ver que analisando junho e outubro, eu percebo que a única setor que estava me informando OS era o setor INJ. Ó. Então, além de ter sido um pico de abertura de OS, foi um pico em um único setor, em um único departamento. Então, assim, o que aconteceu em junho que me fez abrir tantas OS, que em maio, por exemplo, eu só abri uma, em junho eu abri 75, o que foi que aconteceu? Foi um overhaul? Foi uma preditiva, uma parada programada? O que aconteceu? Não, foram problemas, a gente teve uma grande estouro, um grande problema que teve aí no equipamento, que estourou uma linha inteira de produção e eu tive que fazer para todas elas e abrir o tipo de ordem de serviço de manutenção. O que aconteceu? Quais foram os eventos que me levaram para os meses de junho, setembro e outubro serem tão elevados essas informações? Certo? Então, são coisas que a gente pode avaliar também e pode tentar encontrar diagnósticos, porque uma coisa seria, se todos os setores abrissem em média 10 OS, e em um mês deu de que 4 setores abriram 10, então eu tive um pico. Mas, na média, os setores continuam abrindo a quantidade normal. Outra coisa é um único setor ser responsável por abrir um número exorbitante de OS de uma vez só. Então, isso pode ser indicativo de algum problema, de algo que tenha acontecido que tenha impactado muito a minha produtividade. Tá? Então, a gente consegue, com o mapa de calor, não só ver a distribuição no tempo, mas ver também a relação entre essas coisas e como os meus setores se relacionaram para formar o todo daquele determinado mês, tá? Então, é uma expansão, a gente dá mais uma dimensão de comparação para o nosso dashboard, tá? Há outras formas, eu posso fazer uma coluna e colocar 4 colunas por mês e eu comparar isso? Você pode, mas aí a visualização disso vai ser amigável, vai ser confortável de ver para quem está olhando? Sabe, tudo você pode colocar, o dashboard ele é papel, né? A gente tem essa piada que papel aceita tudo. Mas o que é que eu estou informando? Vai ficar confortável? Vai ser fácil de ler? Vai ser entendível? Essas relações, vai ser fácil de analisar as relações, como é no mapa de calor? Então, são muitas coisas que a gente tem que pensar nas horas das boas práticas, né? Do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer, e como a minha visualização vai poder chegar mais rápido e poder ser mais assertiva na hora de passar a informação que ela tem que passar. Né? Alguém não tem que ficar horas aqui tentando entender o que eu fiz para daí entender a análise. Tem que ser assim, visualizou, bateu o olho, já consigo pegar algumas informações principais ali e já ter análises para ter uma nova direção, um caminho, gerência, definir projetos, fazer planos, fazer plano de ação de correção, fazer algum tipo de auditoria, verificar o que aconteceu, sabe? Aqui, o dashboard, muitas vezes, ele vai te dar mais perguntas do que respostas. Mas são as perguntas certas, são as perguntas que você tem que se fazer. Você vai perguntar, mas por que teve um pico de ordem de serviço em junho? É uma pergunta certa, talvez é um problema que você não está sabendo. É um problema estrutural da sua empresa, deu alguma coisa que você precisa verificar o que foi que aconteceu para corrigir o problema raiz.
Não é porque a manutenção foi feita e as máquinas voltaram a funcionar que não existe um problema lá, um problema mais profundo, que pode ocasionar esse evento catastrófico de novo, e que vai ser um problema para mim, sabe? Então, assim, você vai se fazer as perguntas corretas, vendo essas informações de cara, tá? E por último, eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, que é um gráfico muito legal, né? Que ele mostra a abertura de hora de serviço por mês, tá? Mas, além disso, ele me dá uma previsão para os próximos 3 meses, tá? Isso aqui é uma inteligência artificial que eles fazem, tá? Que a gente tem aqui. É uma análise preditiva mesmo das informações. A gente faz essa análise aqui para 3 unidades de tempo à frente, tá? Nesse caso, eu configurei para levar em conta 5 unidades de tempo para trás, tá? Porque, se vocês perceberem aqui, o meu ponto crítico é 75. E ele teve uma grande variação desde então, olha só. Então, se eu analisar 5 pontos para trás, que é esse ponto aqui, eu consigo entender todas as variações. E nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês amanhã como a gente define os parâmetros corretamente, tá? Algumas coisas, como a gente não tem em mãos, né, forma de fazer algoritmos para determinar qual é o valor correto, a gente faz uma coisa mais empírica, de tentativa e erro, a gente vai alterando ali as variáveis, né, e as minhas informações para que eu consiga entender, ter uma informação viável, tá? E vocês vão ver como é mágico, e quando você acerta a informação, fica muito óbvio que aquela é a informação certa, tá? Eu vou mostrar tudo para vocês amanhã. Mas é bem interessante a gente ver que essa é uma possibilidade real do sistema. Olha, ele está aqui me dando qual é a previsão, né? Que é a previsão dos próximos 3 meses, analisando essas informações anteriores. Essa era uma média de 33 OS dentro dos próximos 3 meses, tá? Isso que ele está me falando. Como ele preveu 33, ó, tá vendo? Para os próximos 3 meses, o que ele está querendo me dizer? Que a média de OS dos seus próximos 3 meses é 33. Pode ser 9900? Não. Como eu sei que não? Olha só, ele está me dando outras 2 informações também do lado, que é a superior, né, a margem superior e a margem inferior. Então, ele está falando, ó, a média dos próximos 3 meses vai ser em 33. Mas, pontualmente aqui, eu entendo que vai ficar entre 41 e 25 OS no próximo mês, hein? Então, se vai ter uma média dos 3 meses de 33, mas eu tenho ali um range aí da onde vai ficar. É claro que, né, quando a gente alterou, foi um mês super tranquilo e eu abri só uma OS. Ah, entendi. Então, quer dizer que nesse mês, esses problemas que eu estou vendo que você está tendo, não se repetiram. Aí, automaticamente, os próximos meses vai dar uma subida, porque, ó, você tem problemas aí, então toma cuidado. Não vai subir tanto, porque ele vai levar em consideração essa queda do mês seguinte, tá? Mas ele ainda vai ter uma alteração ali positiva um pouquinho mais para cima, prevendo de que a qualquer momento você possa ter essa grande variação de novo, tá? Porque a gente percebe aqui que deu uma pequena variação, um grande problema aconteceu, quando eu me recuperei, aconteceu outros, então a gente entende que, no mínimo, a gente consegue visualizar aqui que os períodos, né, de manutenção são rotativos, são cíclicos, né? Eu paro alguns períodos para fazer grandes manutenções e depois eu lido com problemas pontuais, paro de novo para fazer uma grande manutenção, lido com problemas pontuais. Eu parei 2 vezes aqui, ó, em 2 informações diferentes, tá? Isso é uma potencialidade muito grande do sistema. A gente consegue aí, ele tem uma IA nativa que faz para a gente essa previsão baseado nesses pontos anteriores, tá? Então, é muito interessante que, além de tudo que o dashboard me fornece, além de tudo que eu posso, ser humano, vir aqui analisar e procurar, ele ainda me tem uma tecnologia embarcada, tem uma tecnologia ali por trás que vai me ajudar a fazer essas previsões e visualizar, sabe? Então, assim, quando você vê que a tendência nos próximos meses é aumentar, é ter essa média de 33 OS por mês, tá? Eu já vou começar a me preparar, caso não tenha sido nada programado, me preparar a questão de materiais, manter ali pelo menos um estoque para atender um desses meses, né? Porque daí se os 3 meses foram baixos, eu vou conseguir
a adaptar, vou manter o estoque mínimo, que são as coisas que demoram para chegar, coisas que eu consigo comprar durante o dia a dia, não vou me preocupar. Mas se eu estou entendendo que tem um crescimento ali, que a minha tendência no número de OS é aumentar, é ser uma média de 33, talvez seria inteligente eu aproveitar e já fazer uma compra de estoque durável, né, aquelas que não vão se estragar com facilidade, que eu consigo manter ali no meu estoque, e também que são as coisas que demoram, que talvez é uma coisa que eu tenho que mandar fazer, alguma coisa que eu preciso ter ali para tomar esse cuidado, tá? Então é bem interessante a gente ver que todas as análises podem ser feitas. E uma coisa bem interessante também é que eu posso aqui filtrar por processo, lembra? E olha que legal. Por processo, ele também atualizou a previsão, ó. Tá vendo? Ele está prevendo que para esse processo aqui, que é o processo que a gente tem uma maior contribuição, que a média é ficar aí, né, em 14 OS aí para esse setor. Então, eu consigo ainda ter essa visão pontual. 33 OS, mas da onde está vindo esses 33 OS? Analisando pontualmente aqui, eu consigo ver. E aí eu consigo me preparar com a questão de estoque que eu estava falando. O setor INJP usa determinado estoque, então ele vai ter que se preparar de determinada forma para receber esses 14 OS. Já o setor externo, que é o EXT, ele tem o pontual, ele fez uma abertura, então não tem previsão de continuidade, porque a única vez que ele abriu foi lá atrás, em março, 3 OS, depois nunca mais continuou, então a minha previsão é que ele não abra mais, né, porque eu estou vendo que ele abrir OS é uma coisa pontual, né. Vamos trocar para esse aqui. Opa. De novo, tem mais uma informação aqui, ó. Ele teve um pico, ó, a tendência é continuar em 1. Como a gente sabe que não existe OS negativa, né, matematicamente falando, a IA ela precisa te dar um valor superior e um valor inferior, tá? Ela não faz a descrição se é real ou não, né? Se esse valor OS negativo é um valor que de fato pode ser aplicado na realidade, tá? Ela só te dá porque é assim que ela está programada. Mas, né, eu posso vir aqui e posso não visualizar essas informações, tá vendo? E aí eu posso tirar essa upper lower bound, ver só qual é a tendência. Ou eu posso simplesmente não tomar em consideração esse de baixo, só pensar que eu vou estar ali, na pior das hipóteses, com 7 OS, né? Que provavelmente vai ter uma só, que a gente teve esse evento pontual aqui, e ele, pelo histórico, ele não se repete com frequência, tá? Mas que tem a possibilidade, sim, da gente ter um aumento, porque há histórico de uma grande demanda. Então, a gente tem que considerar sempre que pode haver uma demanda alta, tá, pessoal? Por hoje é isso. Eu apresentei para vocês talvez algumas análises que podem ser feitas aqui no sistema, tá? Algumas conclusões que eu posso tirar visualizando esse dashboard. Expliquei para vocês como faz, né, as coisas mais simples para a gente ter essa comparação, por exemplo, não dos dados em si, né? Não quero analisar as informações de chão de fábrica em si. O que eu quero é analisar 2 bancos de dados. Eu quero ver se eles estão batendo ou não, se eles estão conformes ou não, ou poderia ser também aqui 2 fontes de dados de 2 plantas diferentes, né, de dois locais diferentes, eu tenho um e tenho outro, e aí eu quero comparar as informações dos dois para ver se está fazendo lógica, né, se a manutenção daqui trabalha com a manutenção de lá, ou se lá dá mais problema, ou se aqui dá mais problema, e quais seriam esses, tá? Então, isso é bem legal, é bem interessante. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitem agora esses 15 minutinhos finais para a gente poder tirar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tomar algum conceito, alguma coisa? Bom, se ninguém tiver alguma pergunta, tá? Eu vou estar aqui à disposição, fico sempre até meio-dia, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição, mas o conteúdo de hoje a gente já encerrou, então a gente pode voltar aí ao trabalho, pode ir almoçar, tá? Vocês estão liberados já. Quem tiver alguma pergunta, quiser conversar comigo, quiser ver alguma coisa aqui em particular, tem algum projeto que está fazendo aí, que queria uma opinião, pode me perguntar que eu vou ficar aqui até meio-dia, tá bom, pessoal? Mas por hoje é isso, muito obrigada. E amanhã, o convite de hoje é explorem
esse sistema, vai estar lá para vocês disponível o dashboard esse mais complexo, tá? Tá para vocês disponível lá para vocês olharem ele e visualizarem, ver o que pode ser feito, tá? Tentem, talvez, fazer aí utilizar um outro gráfico que a gente não utilizou na aula de hoje para ver como funciona. Vocês vão perceber que para inserir informações é tudo muito parecido, o que vai mudar são mais as configurações que eu vou precisar fazer, beleza? Mas é isso, pessoal, muito obrigada pela aula de hoje. A gente se fala amanhã, então, e quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, eu vou ficar aqui mais uns 15 minutinhos aguardando vocês. Bom almoço, pessoal, boa tarde.